Ai, meu Deus, eu falei todos os mantras, estava tudo o áudio desligado. Obrigada, Geraldina, por me avisar. Então, a gente está no capítulo 4, verso 21. Diz assim. Então, vamos ler desde o verso 20. Abandonando todo apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeito e independente, ele não executa nenhuma ação frutiva, embora ocupado em vários tipos de empreendimentos. Então, na terça-feira, nós falamos acerca do que é ação, do que é inação e ação proibida, segundo a versão do Bhagavad Gita. E Krishna finaliza essa explicação falando que deve-se atuar sem apego aos resultados. A gente deve atuar sem esperar obter uma recompensa, sem esperar obter um resultado. Porque quando a gente espera aquele resultado, nós ficamos enredados no mundo material. Vamos, então, agora ver o verso 21. Tal homem de compreensão age com a mente e a inteligência sob controle perfeito e deixa de ter qualquer sentimento de piedade por suas posses e age apenas para obter as necessidades mínimas da vida. Trabalhando assim, ele não é afetado pelas reações pecaminosas. Alguns yogis adoram os semideuses com perfeição, oferecendo-lhe diferentes sacrifícios, e alguns oferecem sacrifícios no fogo do Brahman Supremo. Alguns, os brahmacharis controlados, sacrificam a faculdade auditiva e os sentidos no fogo do controle mental. Os outros, que são os chefes de família regulados, sacrificam os objetos dos sentidos no fogo dos sentidos. Outros, que se interessam em obter a autorrealização através do controle da mente e dos sentidos, oferecem as funções de todos os sentidos e do alento vital como oblação no fogo da mente controlada. Tendo aceito votos estritos, alguns se iluminam sacrificando os seus bens, e outros executam austeridades rigorosas. Uns praticam a yoga do misticismo óctuplo, e outros estudam os Vedas para progredir no conhecimento transcendental. Há ainda outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe. Eles praticam oferecendo o movimento do alento expirado ao do alento inspirado e o alento inspirado ao alento expirado. E assim, acabam entrando em transe, suspendendo toda a respiração. Outros, restringindo o processo alimentar, oferecem o alento expirado em sacrifício a este mesmo alento. Todos esses executores que sabem o significado do sacrifício purificam-se das reações pecaminosas
e tendo saboreado o néctar dos resultados dos sacrifícios, eles avançam em direção à atmosfera eterna e suprema, ou melhor, da dinastia Kuru. Sem sacrifício, a pessoa jamais pode viver feliz neste planeta ou nesta vida. O que dizer, então, da próxima? Todos esses diferentes tipos de sacrifício aprovados pelos Vedas surgem dos diferentes tipos de trabalho. Conhecendo tal, você se tornará liberado. Então, vamos falar um pouquinho até aí. A gente leu até o verso 30. Então, Krishna aqui nesses versos, às vezes um pouquinho enredados, ele está falando acerca do sacrifício. E a conclusão é a mais interessante de todas, né? Ele fala que sem sacrifício não é possível ser feliz nesta vida, e o que dizer então da próxima vida? Bom, então o que está se falando nesses versos? Os Vedas, eles recomendam vários tipos de sacrifício, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa executa, ou do tipo de função social que a pessoa se encontra. Então, existem pessoas que abandonam tudo e que vão lá, antigamente, ou na Índia, iam para os Himalaias para fazer meditação, para realizar o processo do yoga místico, né? O yoga óctuplo, que também vai se explicar mais para frente no Bhagavad Gita. Ou aqueles que renunciam a ter qualquer tipo de posse material, ou existem também aqueles que, sem renunciar às coisas materiais, têm uma família, são chefes de família, vivem com seus filhos, esposo, esposa, tudo, né? E tem aqueles que, antes de serem casados, se dedicam a uma vida como estudantes celibatários, conhecidos dentro do processo de organização social védico como brahmacharis. Então, cada um tem um certo tipo de ocupação social, cada um tem um certo tipo de atividade que é realizada de acordo com a função ou com o papel social que ele tem. Mas dentro de cada atividade, dentro de cada circunstância social, existe um determinado tipo de sacrifício que deve ser realizado. E esse sacrifício é sempre necessário. Então, não é que a única pessoa que deve realizar um certo tipo, ou que deve sacrificar alguma coisa, seja apenas a pessoa que renuncia, sino que todo mundo, no seu nível, todo mundo deve realizar um tipo de sacrifício. Então, ele aqui descreve os diversos tipos de sacrifício que são realizados por cada tipo de pessoa, de acordo com o trabalho que cada um realiza. Certo? Mas a conclusão é que o sacrifício é necessário para purificar a nossa existência. Ele é necessário para sacrificar a nossa mente. Sem sacrifício, nós não conseguimos obter nenhum resultado. E isso não é difícil de entender, sabe? Que se nós queremos, sei lá, comer batata, a gente precisa se esforçar para ter um dinheiro para poder ir comprar batata. Ou se a gente vive no campo, então tem que trabalhar a terra e tem que arar e tem que plantar a semente e tem que regar a planta até obter o resultado desejado, que é a batata pronta para comer. Então, todo precisa de sacrifício. Quando nós damos um resultado sem ter realizado o sacrifício adequado para obter esse resultado, então se gera uma perturbação social. Por exemplo, eu quero ter dinheiro, mas eu não quero me esforçar por isso. Então, eu prefiro roubar de alguém que tem. Isso gera uma perturbação social. Todo mundo deve se esforçar para obter o resultado que deseja. E a cada pessoa se determina um certo tipo de atividade, um certo tipo de sacrifício. Então, ele vai falar aqui acerca de como cada um deve realizar um tipo de sacrifício. Então, começa por falar
acerca do sacrifício realizado por aqueles que são brahmacharis. Brahmacharis quer dizer, dentro do sistema de organização védica, aqueles que são estudantes celibatários, que estão por um período da sua vida se dedicando por completo ao estudo dos Vedas. Então, ele fala acerca de qual é o sacrifício, fala acerca de qual é o sacrifício que devem realizar os homens de família, as pessoas, né, homens e mulheres de família. Então, ele fala, os brahmacharis, eles sacrificam os seus sentidos no fogo do controle mental. Por que se fala sempre no fogo? Porque se fala que toda cerimônia, como antigamente se realizava nas cerimônias de fogo, né, como as cerimônias sacrificatórias. Então, ele está fazendo essa comparação dentro de qual é a cerimônia sacrificatória, por assim dizer, dentro de cada um, né? E, bom, eu não vou entrar agora nesse detalhe de cada um desses sacrifícios, né? Mas a conclusão de tudo isso é que todo mundo deve se esforçar. Porque sem sacrifício não é possível ter nenhum resultado e não é possível alcançar a felicidade. E qual o sacrifício adequado para cada um depende de qual é a posição, de qual é a função social que cada um está realizando. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário ao respeito, pode falar. A Baptiseva está aqui do meu lado, se sacrificando, comendo um pão com vegetal. É muito delicioso. Haribo. Então, o verso 33. O castigador do inimigo. O sacrifício executado com conhecimento é melhor do que o mero sacrifício dos bens materiais. Afinal de contas, ó filho de Prita, todos os sacrifícios do trabalho culminam em conhecimento transcendental. Então, aqui vem um ponto muito importante. Krishna aqui fala, em última instância, todos os sacrifícios, eles, a partir de todo o esforço que nós realizamos, nós obtemos um tipo de conhecimento. E a ideia é que todas as nossas atividades, em última instância, elas deveriam nos levar à conclusão da verdade espiritual. Deveriam, em última instância, nos conectar com a verdade espiritual. Mas é muito mais efetivo aquele sacrifício que nós realizamos já com este conhecimento. Por exemplo, muitas vezes alguém pode se esforçar muito para obter bens materiais, inclusive passar muitas e muitas vidas se esforçando bastante para obter esses bens materiais, e inclusive obter o resultado do seu sacrifício, mas em última instância, todo esse mundo está destinado a que no final nós consigamos compreender que não faz sentido a gente se esforçar por coisas mundanas. Então, talvez alguém por muitas vidas se sacrifica para obter bens materiais, até que finalmente chega à conclusão de que isso não vale a pena, de que não é esse o objetivo da vida, de que isso não é o mais importante da vida. Então, em última instância, depois de muito se sacrificar e de obter resultados materiais, esse tipo de trabalho está destinado a que nós obtenhamos conhecimento transcendental. Mas quando alguém já tem conhecimento transcendental e se sacrifica, mas em função desse conhecimento, quer dizer, se eu já sei, já tenho a realização de que a vida é muito valiosa como para a gente usá-la simplesmente em obter bens materiais que são destinados a serem perdidos, arrebatados de nós pela morte. Então, a gente pode realizar outro tipo de sacrifícios, muito mais elevados do que a mera obtenção de bens materiais, como outro tipo de buscas, querendo outro tipo de resultados, porque aí nós podemos então pensar, tá bom, então eu quero me esforçar por algo espiritual, eu posso dedicar o meu tempo para obter, inclusive, bens ou obter ou realizar atividades que façam com que eu possa evoluir espiritualmente, com que outros possam também evoluir espiritualmente. Então, esse tipo de sacrifício é um sacrifício que se realiza com conhecimento. E esse sacrifício é muito melhor do que o sacrifício que se faz baseando-se na ignorância. Quer dizer, na ignorância
de não conhecer o verdadeiro eu, de não conhecer o verdadeiro sentido da existência. Então, quando nós nos sacrificamos nessa ignorância, e nos sacrificamos apenas por coisas materiais, de diversos níveis, desde o nível mais grosseiro até o nível mais sutil, inclusive loar, o nível de altruísta, de generosidade, de caridade, mas em última instância, todos esses sacrifícios, mesmo que uns sejam mais nobres do que outros, em última instância são todos sacrifícios feitos nos termos da vida materialista. E por isso é que esses sacrifícios não vão conduzir a um resultado espiritual. Porém, se eles finalizam na obtenção de conhecimento, do conhecimento acerca do desnecessário de se sacrificar por coisas materiais, então, isso já vai ser um bom resultado. E o sacrifício que se realiza com esse conhecimento e que, portanto, visa o avanço espiritual, mais do que qualquer meta material, esse é o melhor de todos os sacrifícios. Essa é a conclusão de Krishna no Bhagavad Gita. E existe, portanto, um tipo de sacrifício que é muito adequado para o nosso avanço espiritual. E aí Krishna vem falando no verso 34 o seguinte. Ele diz: tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque elas são videntes da verdade. Então, quando a gente obtém um certo tipo de conhecimento da futilidade das coisas materiais, o desnecessário que a gente se esforçar por obter simplesmente bens materiais e da necessidade da gente se esforçar por coisas espirituais, então, Krishna fala, você pode progredir mais ainda se com esse conhecimento que você já obteve devido ao trabalho que você já realizou, devido às atividades que você fez, você já obteve esse conhecimento, então você pode continuar se aprofundando mais no conhecimento. E a forma de se aprofundar mais é se aproximando de um mestre espiritual, quer dizer, se aproximando daquelas pessoas que possuem conhecimento espiritual mais avançado. E que podem, portanto, nos iluminar e que podem nos otorgar esse conhecimento espiritual para que nós possamos fazer um avanço muito mais rápido. Porque tem várias formas de se obter conhecimento. Eu posso chegar a obter um conhecimento de que, sei lá, por exemplo, que o fogo queima. Eu posso saber que o fogo queima se eu coloco a minha mão e me queimo no fogo. Aí eu vou obter um conhecimento de que o fogo queima. Ou eu posso obter um conhecimento porque alguém que já sabe que o fogo queima me fala, o fogo queima, então não coloque a sua mão diretamente no fogo, porque isso vai ser ruim para você. E eu posso já obter esse tipo de conhecimento simplesmente por ouvir de alguém que já sabe. E essa é uma forma muito melhor da gente obter conhecimento, se nós escutamos de alguém que já sabe. Então, Krishna fala, o melhor método para você obter conhecimento transcendental é se aproximar de alguém que já tem um pouco desse conhecimento, que já sabe mais do que você. Mas existe uma forma, um processo adequado para se aproximar dessa pessoa, para se aproximar daqueles que possuem conhecimento espiritual. E a forma adequada de se aproximar é descrita neste verso 34. Então, ele fala, você tem que se aproximar dessa pessoa com a intenção de aprender, de conhecer, de adquirir conhecimento espiritual. Então, nós não nos aproximamos dos Vaishnavas, ou seja, dos devotos de Krishna, dos devotos da Suprema Personalidade de Deus, com outro intuito que não seja o intuito de aprender. Nós não devemos nos aproximar dos devotos do Senhor Supremo com o intuito de ganhar uma posição, de ganhar reconhecimento, de obter meios para sustentar a nossa vida ou de obter algum tipo de remédio para as nossas doenças materiais ou de obter
felicidade material. Esse não é o motivo pelo qual nos aproximamos dos Vaishnavas. Nós nos aproximamos dos devotos da Suprema Personalidade de Deus com o intuito de que eles possam nos iluminar no conhecimento espiritual, que eles possam nos ajudar a saber como levar a nossa vida de tal forma que seja satisfatória para a Suprema Personalidade de Deus e que nós possamos evoluir espiritualmente. Então, para que eles nos deem conhecimento acerca da alma, acerca de quem que é a alma, qual que é a minha realidade como alma, quem que é a Suprema Personalidade de Deus, o que que é o mundo material, qual que é a relação que existe entre eu com a Suprema Personalidade de Deus e eu com o mundo material, e o mundo material com a Suprema Personalidade de Deus. Então, esse conhecimento se chama Sambandha Jnana, o conhecimento da relação que existe entre a alma, o mundo material e a Suprema Personalidade de Deus. Então, nós nos aproximamos com essa intenção. Quando nós nos aproximamos com qualquer outra intenção, talvez não vamos obter aquilo que desejamos, porque se a gente quer pão, a gente vai na padaria. Se a gente quer pão e vai no, sei lá, vai no cabeleireiro, vai no poço, sei lá, talvez você não vai conseguir aquilo que eu penso. Então, se você se aproxima de alguém que possui conhecimento espiritual, tem que se aproximar com a intenção de obter conhecimento espiritual e não com qualquer outra intenção. Senão, no final, vai terminar na frustração. E de que forma nós obtemos esse conhecimento espiritual? Então, aqui Krishna fala duas atividades fundamentais para a gente obter esse conhecimento espiritual ao nos aproximar de uma pessoa que possui conhecimento espiritual. Em primeiro lugar, nós devemos fazer perguntas com submissão. O que isso significa, perguntar com submissão? Significa que nós devemos perguntar com sinceridade, ou seja, porque nós realmente queremos saber, e não para desafiar. Quando nós nos aproximamos, vamos ver que tanto essa pessoa sabe, vamos ver se realmente é tão experiente, se é tão perito nas escrituras, vamos ver se essa pessoa realmente tem conhecimento ou não. Isso não é uma forma adequada de perguntar. Nós devemos primeiro avaliar, essa pessoa realmente parece, me inspira, essa pessoa, eu acredito que essa pessoa tem esse conhecimento. E aí pergunto, para que as minhas dúvidas sejam satisfeitas também, porque nós precisamos usar a nossa inteligência para nos aproximar da Suprema Personalidade de Deus. Não podemos nos aproximar uma cega. Ou seja, nós não nos aproximamos simplesmente, me falaram, então é verdade e pronto. Eu preciso indagar. Eu não posso, a minha fé não pode se incrementar na base das dúvidas, na base de ignorar as minhas dúvidas. Eu preciso perguntar para que, se eu tiver alguma dúvida, minha dúvida seja esclarecida. E se essas respostas são satisfatórias para mim, então sim, eu posso dar mais um passo, eu posso progredir. Enquanto as minhas dúvidas não estejam esclarecidas, eu vou ficar sempre preso naquela dúvida. Então, não adianta, nós precisamos usar a nossa inteligência, duvidar, perguntar com a vontade de saber, de conhecer a resposta, e então poder dar mais um passo na vida espiritual. Mas essa é a primeira característica, a primeira forma de se aproximar daquelas pessoas que possuem conhecimento espiritual. E a seguinte forma é prestando serviço. Essa é como uma regra de ouro. Quando nós queremos aprender algo de qualquer tipo de mestre espiritual, a melhor forma de que essa pessoa seja muito generosa conosco e nos dê os maiores segredos que ela tenha aprendido na sua caminhada é a partir do serviço. Serviço é a chave de qualquer coisa. Você pode ter uma professora de yoga, por exemplo, né? Aproveitando que a Bhakti Seva está aqui do meu lado. Então, tem uma professora de yoga, ela vai te dar uma cátedra de yoga, vai te ensinar yoga, tudo. Mas se você é servicial com essa pessoa, deixa que eu vou te ajudar aqui a arrumar as coisinhas aqui da sala de yoga antes da aula, deixa que eu vou limpar para você, para que esteja tudo perfeito, seus alunos. No final, você vai conseguir agradar tanto essa pessoa que ela vai
falar, olha, eu vou te ensinar hoje a fazer uma coisa que eu não vou ensinar para todo mundo. Eu vou te mostrar, ou mesmo na convivência, você vai ver como essa pessoa se prepara para dar a aula. Então, você vai acabar aprendendo mais coisas do que um estudante qualquer um, que não se aproxima com uma atitude de serviço. Então, se fala que existem dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento meramente teórico. E esse conhecimento tem um valor, mas ele é muito fraco. Ele pode, nos momentos de tempestade, por assim dizer, pode não segurar o barco. Porque você pode saber tudo na teoria de como dirigir um barco, de como dirigir um avião. E pode ser que tudo vai bem num momento de calma. Mas depois, quando vem um vento muito forte, se você não tiver um conhecimento que vai além da teoria, você não tem tempo naquela hora de nossa, mas em qual parte do manual falava como que eu devo operar o barco no momento de tempestade? Em qual parte do manual, em que parte do meu estudo de pilotagem ensinaram como que eu devo dirigir o avião em um momento de crise? Isso não existe tem momentos em que você não tem essa possibilidade. Então, muito mais valioso do que o conhecimento teórico é o conhecimento que já foi assimilado profundamente, que se torna sabedoria. Esse é o verdadeiro conhecimento. E esse conhecimento no campo espiritual, ele só pode ser obtido a partir do serviço devocional prestado às grandes almas. Esse serviço devocional deve ser prestado com afeto, ele deve ser prestado com uma atitude favorável, deve ser prestado sem nenhum tipo de interesse egoísta, sem nenhum tipo de interesse material. Quer dizer, eu não faço serviço às grandes almas, ou seja, às pessoas que estão espalhando a consciência de Krishna pelo mundo. Eu não faço serviço para essas pessoas que estão dedicadas, que dedicam as suas vidas por completo ao serviço da Suprema Personalidade de Deus. Eu não devo fazer serviço visando um interesse egoísta. Eu vou fazer isso porque eu vou obter fama, porque eu vou obter nome, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, senão devemos servir o propósito divino sem esperar alguma coisa em troca, em termos materiais. Nós devemos almejar elevação espiritual. Quando nós nos aproximamos dessas grandes almas, nós devemos nos aproximar almejando a elevação espiritual, almejando satisfazer a suprema personalidade de Deus. E nesse sentido, nós vamos a ganhar um avanço muito mais rápido, porque com certeza se eu me aproximo da minha professora de yoga aqui, né, a Bhakti Seva, se eu me aproximo dela com uma atitude de serviço, ela vai me ensinar muitas mais coisas, ela vai me ajudar a que eu progrida muito mais, vai estar muito mais satisfeita. E da mesma forma, o conhecimento, ele é revelado desde o coração. Paramatma, que é a suprema personalidade de Deus, que se encontra no coração de todos os seres vivos, ele imparte conhecimento desde o coração. Krishna vai falar isso também no capítulo 15 do Bhagavad Gita. Ele tem um verso que ele fala como ele, estando no coração de todas as entidades vivas, ele dá o conhecimento. E assim como realmente se obtém esse conhecimento que transcende a teoria e que se torna uma sabedoria, que se torna a realização. Quer dizer, eu não só conheço algo teoricamente, senão que eu já tenho uma experiência. E essa experiência é uma experiência interna também. Eu já tenho a experiência de o que isso significa. O que significa tal coisa? Então, uma coisa é quando, por exemplo, alguém fala, é muito melhor comer prachada, comer comida que foi oferecida à Suprema Personalidade de Deus e que é feita em uma meditação para agradar a Suprema Personalidade de Deus e que é oferecida no altar e que é feita no modo da bondade, ou seja, que não possui nem carne, nem elementos que amarrem a gente ao modo da ignorância ou da paixão. E teoricamente nós sabemos, isso é muito melhor. Mas isso é teoria, até que nós experimentamos a diferença entre comer esse tipo de comida
e comer qualquer comida que cozinhou qualquer pessoa com qualquer tipo de consciência. Então, tem um momento em que nós experimentamos e sabemos, nossa, realmente há uma diferença. É como o Srila Prabhupada, ele costumava falar para as pessoas, sempre, né, os devotos da Suprema Personalidade de Deus nos falam que o processo para adorar a Deus é cantar os seus santos nomes. E Srila Prabhupada, ele, quando alguém falava para ele falava, não acredite no que eu falo, experimente, cante o Maha Mantra por uma semana, todos os dias, dedique um tempo do seu dia, todo dia, para cantar o Maha Mantra Hare Krishna, né? Que é aquele que, para quem não conhece, é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e que nós sempre cantamos naquelas continhas de japa, com a japamala. Então, a gente canta todo dia. E Srila Prabhupada falava, mas não acredita no que eu falo. Experimente por você mesmo e você vai ver a diferença. E também tem um verso bem famoso que, que fala algo assim como que nós não devemos nos satisfazer simplesmente com a realização que os grandes santos ou grandes sábios tiveram. Sri Vyasadeva, ele é o compilador dos Vedas, ele tem a realização. Ele que compilou o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o Srimad Bhagavatam, ele tem a sua própria realização. O Senhor Shiva, ele também tem a sua própria realização. Ele está firme no seu conhecimento porque ele já realizou, ele já tem certezas acerca do que é que ele está fazendo. Mas nós não podemos nos satisfazer simplesmente com as certezas que outros têm. Nós precisamos adquirir esse tipo de certeza que vem da própria experiência. A filosofia do Bhagavad Gita, ele não dá apenas uma teoria, ele te dá a teoria e te mostra qual é a prática. Então, aqui ele está falando, a prática começa por se aproximar daqueles devotos que possuem mais conhecimento, né? Ele fala, a gente deve se aproximar dessas almas autorrealizadas, porque eles podem nos transmitir conhecimento. As almas autorrealizadas que já têm essa certeza interna acerca desse processo. E essas pessoas podem nos transmitir conhecimento porque eles veem a verdade. Devido à sua realização, eles veem as coisas como elas realmente são. Certo? Alguém tem algum comentário ao respeito? Tá tudo tranquilo? Parece que sim. Então, vamos lá, vou ler o verso 35. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, você jamais voltará a cair nessa ilusão, pois, com este conhecimento, você verá que todos os seres vivos são nada mais do que parte do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são meus. Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano das misérias. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz às cinzas todas as reações às atividades materiais. Haribo, a Aurélia conseguiu se conectar, que legal. Está mudo. No finalzinho. Haribo! Haribo, mas que ótimo, que bom. Perdeu uma parte muito legal. Ah, que pena, Depois, mas eu assisto o não, restante. depois você vê no vídeo, que a gente sobe o vídeo depois. Tá Tá bom. bom? Tá. Haribo. Então, vamos lá. Bom. Aquele que age em serviço devocional, renunciando aos frutos de suas ações, e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental, está de fato situado no eu. Assim, ele não está atado às reações do trabalho ou conquistador de riquezas. Portanto,
As dúvidas que por ignorância surgirão em seu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com a yoga, ó Bharata, levante-se e lute. Então vamos lá, falar um pouquinho desses versos. Muito, muito lindo. Então, verso 35, né? Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, você jamais voltará a cair nessa ilusão. Pois com este conhecimento, você verá que todos os seres vivos são nada mais do que partes do Supremo, ou em outras palavras, que eles são meus. Então, Krishna fala, o primeiro passo, o primeiro procedimento é se aproximar dessas almas autorrealizadas, que elas já possuem conhecimento. Lhes perguntar submissamente e prestar serviço. Esse é o procedimento para a gente também obter esse conhecimento dessas almas autorrealizadas. E quando nós recebemos esse conhecimento de uma alma autorrealizada, nunca mais vamos nos enredar na ilusão. Na verdade, assim, nós podemos ver que muitas pessoas, no decorrer da pregação, tudo se aproximam dos devotos, se aproximam dessas pessoas que podem impartir conhecimento transcendental e depois de um tempo abandonam. Existem dois casos, né? Por um lado, uma pessoa que presta serviço sincero, se fala que mesmo que por algum momento ela possa se afastar da consciência de Krishna, nunca mais vai se afastar por completo. Porque quando a gente consegue compreender a diferença entre a alma, o corpo, a existência da Suprema Personalidade de Deus e a relação que nós temos com a Suprema Personalidade de Deus, se nós obtivemos esse conhecimento de forma real, esse conhecimento se instalou no nosso coração, se tornou sabedoria, não é possível mais viver a vida da mesma forma. Não é possível mais viver como se nada estivesse acontecendo, como se não existisse essa realidade espiritual. Então, por isso se fala que essa pessoa, na verdade, nunca mais vai cair de novo. Isso também se fala no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, se fala uma pessoa, quando obtém conhecimento espiritual, e esse conhecimento não é meramente teórico, sino que graças ao serviço devocional que foi prestado a essas grandes almas que estão pregando as glórias da Suprema Personalidade. Então, esse conhecimento que está no nosso coração se estabelece como um fato irrevogável, ou seja, nós não podemos mais tirar esse conhecimento do nosso coração. O Aurélio concorda, que bom. Então, quando nós não podemos mais tirar esse conhecimento do nosso coração, quer dizer, esse conhecimento é sabedoria, já saiu do plano teórico, já saiu do plano de simplesmente, no caderno está escrito, sino que agora sim nós sabemos o que é, e às vezes, como a gente falou no exemplo do avião, né, vem as tempestades, e às vezes a gente pode não saber o que fazer em um momento de tempestade, mas quando o conhecimento está aí no coração, nós sabemos lidar com as tempestades, ou pelo menos vamos conseguir sobreviver nessas tempestades. E isso acontece porque o conhecimento principal é que tudo está relacionado com a Suprema Personalidade de Deus. Então, quando nós temos esse conhecimento, nós conseguimos pensar em termos de qual é a relação disso com a Suprema Personalidade de Deus. Todas as pessoas que se aproximam de nós, todas as circunstâncias que nós temos que viver de uma ou de outra forma, estão estreitamente relacionadas com a vontade divina, por uma forma ou de outra, ou seja, direta ou indiretamente. E quando nós conseguimos estabelecer, quando nós conseguimos perceber a relação de tudo com a Suprema Personalidade de Deus, não há forma mais em que nós possamos nos afastar ou nos separar desse conhecimento. Por isso que ele fala, uma pessoa que obtém esse conhecimento, nunca mais vai cair na ilusão, né? E lembrando que esse conhecimento, para não ser conhecimento meramente teórico, ele deve vir a se obter a partir do serviço devocional. Essa é a verdadeira forma de obter conhecimento, servindo a essas grandes almas, no serviço
a suprema personalidade de Deus. E quem que pode obter esse tipo de conhecimento? Então, Krishna aqui, para esclarecer qualquer dúvida, falar, mas aqui não estou qualificado para isso. Como que eu vou servir uma grande alma se eu não tenho qualificação, se eu sou muito pecaminoso? Então, Krishna, por isso, no verso 36, ele diz, mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando você estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano das misérias. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ou Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz às cinzas todas as reações às atividades materiais. Então, quando nós temos realizado muitas e muitas atividades pecaminosas, não só nesta vida, mas também em vidas passadas, mas nós obtemos o conhecimento, então essas atividades pecaminosas não vão poder mais nos afetar. O que isso quer dizer? A gente falou no começo como, em última instância, o objetivo de todos os tipos de sacrifício, de todos os tipos de atividades que nós realizamos, é que nós cheguemos a nos aproximar do conhecimento transcendental. Às vezes, para nos aproximar desse conhecimento transcendental, precisamos viver atividades materiais, nos esforçar por coisas materiais, até que chega um ponto em que nós compreendemos que não faz sentido, que esse esforço material é absolutamente inútil. Enquanto nós não tenhamos essa compreensão, vamos continuar nos esforçando por coisas materiais. E Krishna permite que assim seja, mas com o objetivo de que um dia nós tenhamos essa realização e consigamos compreender isso não vale a pena. Isso não é o mais importante da minha vida, não pode ser o centro da minha existência. Então, esse é o primeiro conhecimento transcendental que nós obtemos. A partir daí, nos aproximamos dessas almas que têm um conhecimento espiritual mais avançado e que podem nos dar esse conhecimento espiritual. E então, quando nós, por assim dizer, quando aprendemos a lição, nós já não é tão importante, por assim dizer, fazer a lição de casa. Tem um exemplo, eu não lembro bem como é a história, mas conta uma coisa assim, como que a criança, o pai tinha uma coleção de jarros, de chineses, de cerâmica, muito linda, né? E toda vez o pai chegava e a criança tinha quebrado um jarro. E aí o pai ia atrás da criança e batia na criança e dava um castigo para a criança. E aí no dia seguinte o pai chegava e a criança tinha quebrado um outro jarro e aí a criança estava lá correndo e achava que tinha feito uma travessura e achava que, nossa, que arriscada a minha atividade, sei lá. E aí o pai tinha que correr atrás dela e castigava ele de novo. Terceira vez de novo, até que um dia o pai voltou em casa e a criança tinha quebrado mais um jarro da sua coleção. Só que a criança foi lá onde o pai e falou, pai, eu quebrei, você pode me castigar. Eu estou aqui para que você me castigue porque eu fiz errado. Então, esse dia, o pai não castigou a criança, porque ele falou, pronto, agora você entendeu. Então, amanhã você não faz isso de novo. Vai ter mais cuidado na hora de brincar. Então, quando a criança compreendeu, ela não precisava mais passar por aquela mesma situação, né? Então, uma coisa assim acontece conosco, quando todas as nossas atividades, elas, em última instância, têm por objetivo que nós obtenhamos o conhecimento de que não precisamos fazer aquilo, de que o sentido da vida não é meramente obter bens materiais ou bem-estar material ou satisfação dos sentidos materiais. Mas tem uma hora em que, quando nós obtemos o conhecimento, e sabemos que esse não é o sentido da vida, já não importa tanto se nós passamos por uma atividade ou não, se temos que realizar atividades materiais ou não, porque nós não vamos fazer mais com a mesma consciência, igual que a criança. Ela quebrou o jarro de novo, mas ela já quebrou por um acidente, já não foi com a mesma consciência de fazer uma travessura contra o pai, sino que ele mesmo se arrependeu e foi com o pai e falou, me castiga porque eu mereço, porque eu fiz errado de novo. Então, é isso que Krishna está falando aqui. Uma pessoa, mesmo que tenha sido muito pecaminosa, quando ela obtém esse conhecimento, ela consegue cruzar o barco das misérias, consegue cruzar o oceano das misérias materiais.
através desse barco do conhecimento transcendental. E as reações pecaminosas, elas são queimadas. É como o castigo já não é mais necessário para a criança que compreende que agiu errado. Então, da mesma forma, as nossas reações pecaminosas, elas são queimadas devido ao fogo do conhecimento. Então, da mesma forma, quando nós compreendemos que nós agimos errado, inclusive nasce no nosso coração o arrependimento por ter feito coisas erradas na nossa vida. Não sei se alguma vez isso aconteceu com vocês, mas às vezes a gente olha para trás e fala, eu fiz errado, eu poderia não ter feito dessa forma. E a gente se arrepende, né? Então, nós não precisamos mais passar de novo por aquilo, porque nós já compreendimos. Já a lição foi assimilada, né? Então, nessa forma, todos temos a oportunidade. E Krishna, ele é para todos. Ele não importa se uma pessoa é extremamente pecaminosa, mas se essa pessoa compreende o errado das suas atividades passadas, pode também se engajar no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, e o seu serviço também vai ser aceito. Porque não é que esse é um caminho que pode ser feito apenas por aquelas pessoas que nunca cometeram um erro, ou por aquelas pessoas que são perfeitas em todos os sentidos, material, moralmente. Não. Na verdade, todos nós cometemos e ainda continuaremos a cometer erros. Mas a nossa consciência deve ser diferente. A nossa consciência deve ser como aquela criança que já sabe que isso foi errado, mas que realmente se esforça, porque não quer mais cometer aquele mesmo erro. Porque compreendeu que isso não vai ajudar ele em nada. Então, verso 38. Se alguém tiver qualquer comentário, dúvida, pode falar. Só ouvindo, só ouvindo. Ah, tá bom. Só ouvindo, mas concordo com o que você está falando. Haribô. Haribô. Que bom. Então, vamos lá, verso 38. Neste mundo não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Este conhecimento é o fruto maduro de todo o misticismo. E aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional desfruta deste conhecimento dentro de si no devido tempo. Então, aqui esse verso, ele novamente faz ênfase naquilo que falamos antes, da importância de realizar serviço devocional. Quer dizer, o conhecimento transcendental, esse conhecimento espiritual é o mais sublime, quer dizer, compreender a nossa relação como almas com a Suprema Personalidade de Deus, compreender a relação que tem a Suprema Personalidade de Deus com tudo, tanto com a energia material, quanto com a energia espiritual, e com nós como almas, isso é o mais sublime, não há um conhecimento superior a esse. Não importa se você conhece, se você contou todos os átomos do universo, não importa quanto conhecimento você obtém em termos materiais. A culminação, o mais importante de todo o conhecimento é quando nós compreendemos quem nós realmente somos. Esse é o conhecimento mais elevado. Não importa, às vezes tem muitos cientistas que sabem perfeitamente o que é cada coisa, o que é o mundo dos átomos, das plantas, e classificam todos os seres vivos e não sei o quê, mas não sabem quem são, não sabem o que é a alma. Então, de que serve tanto conhecimento se nós não conseguimos compreender a nossa verdade existencial? Quem nós somos, por que fomos criados, qual o sentido da existência. Então, esse é o conhecimento mais sublime, mais importante e que pode transformar a nossa vida. Mas esse conhecimento, ele se torna uma realidade que transcende a teoria, se torna uma realidade no coração. Haribol, ou Aurélio celebrando. Esse conhecimento se torna uma realidade no coração quando nós obtemos ele a partir do serviço devocional. O serviço devocional quer dizer, Krishna otorga o conhecimento no nosso coração, por isso que ele fala aqui, aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional desfruta deste conhecimento dentro de si no devido tempo. Então, o conhecimento ele pode ser teórico, e o conhecimento teórico é muito fraco. Como a gente falou, nas horas de crise, o conhecimento teórico não vai ajudar tanto assim,
mas pode ajudar, se você tem sorte. Mas, na verdade, o conhecimento que se assimila é o conhecimento que se experimentou, que por experiência nós temos certeza de que é assim. Porque na hora de crise não adianta a gente tentar lembrar do que está escrito no caderno. A gente precisa apenas lembrar do que eu experimentei, do que na minha vida eu vi, eu presenciei, eu senti que é realidade. E esse conhecimento só se obtém a partir do serviço devocional, quer dizer, a partir do esforço por ajudar na missão daqueles que estão servindo a suprema personalidade de Deus e que nos inspira nesse serviço. Então, nós fazemos serviço devocional a essas grandes almas que nos inspiram e que estão servindo a suprema personalidade de Deus, e ao mesmo tempo, essas grandes almas estão servindo outras grandes almas, que estão servindo outras grandes almas, e assim se estabelece uma cadeia na qual esse serviço chega até a suprema personalidade de Deus. Então, nós, por servir esse propósito, quer dizer, lembrando que nos primeiros versos Krishna falou acerca do sacrifício. A partir desse sacrifício, desse esforço, é que nós podemos obter real conhecimento, é que nós podemos obter sabedoria muito além do conhecimento teórico. Conhecimento teórico tem muita importância, mas a realização desse conhecimento vai acontecer quando nós fazemos serviço. O serviço devocional é muito importante. Ele é o que nos dá a realização. Por exemplo, a gente vê que no Bhagavad Gita, Krishna, a gente vai estudar um verso mais para frente, em que ele fala que as pessoas que estão servindo ele, os seus devotos, ele dá tudo o que eles precisam, né? Que não, você não precisa se preocupar quando está servindo a suprema personalidade de Deus, o que for necessário vai chegar a você. Você não precisa ter grandes, de estar muito desesperado, né? E na Bíblia fala a mesma coisa. Na Bíblia tem um verso na Bíblia que fala algo assim como que se Deus ele veste tão belamente os lírios do campo e ele alimenta todos os animais, os pássaros, todos os seres que existem, como que ele não vai se preocupar com seu filho, tipo, com os seres humanos, né? E aí ele conclui falando, primeiro se preocupe por alcançar o reino de Deus e depois tudo vai vir de forma natural. É algo assim que fala a Bíblia, né? Eu conheço a versão em espanhol, não em português, mas ele fala assim, em espanhol fala, busca primeiro o reino de Deus e todo lo demás se te dará por añadidura. Em conclusão, é a mesma ideia que está presente tanto no Bhagavad Gita quanto na Bíblia. Mas isso é uma teoria. A gente fala, tá bom, eu vou servir a Deus e na verdade tudo vai chegar. Tá bom, isso é uma teoria. Mas você isso não consegue te segurar muito, saber apenas teoricamente. Outra coisa é quando você realiza serviço devocional, você se esforça por realmente satisfazer a necessidade que as grandes almas estão colocando no nosso coração, e então a gente consegue vivenciar aquilo, né? Eu, na minha pequena experiência de vida, eu tenho visto como muitas vezes eu até queria, por exemplo, eu queria, nossa, eu quero fazer tal coisa, mas eu não posso porque eu tenho que fazer esse serviço que o meu mestre espiritual me encomendou. Então, eu prefiro fazer aquele serviço. E no final, aquilo é outra coisa que estava almejando chegava. E também muitas vezes quando não chega, quer dizer que às vezes não é aquilo importante, não é aquilo que deve chegar, mas a gente vai vivendo experiências que nos enchem, que enchem o nosso coração com realidades e que vão a gente vai sentindo, nossa, isso que está escrito é verdade. Então, por exemplo, acerca de cantar o Mahamantra se fala muitas coisas nas escrituras, né, de cantar os santos nomes de Deus. Mas a gente, quando experimenta isso, nós podemos ver que isso é uma realidade. Então, em última instância, a verdade teórica, ela tem muita importância, mas ela se torna muito mais importante na nossa vida quando nós praticamos e vivemos aquela verdade, e então podemos verificar, isso é realidade. Isso não é mera metáfora, não são palavras bonitas só para embelecer alguma coisa, não é poesia, mesmo que seja.
mas é uma poesia baseada em fatos reais. Mas essa realidade nós só vamos poder experimentar a partir do serviço às grandes almas, do serviço prestado àquelas pessoas que estão 100% dedicadas a propagar as glórias da suprema personalidade de Deus. Dessa forma, nós vamos poder avançar espiritualmente. Então, por isso é que nós sempre, Krishna aqui nesses versos anteriores, ele falou, se aproximem dessas grandes almas e preste serviço. Pergunte com submissão e preste serviço. Pergunte o que eu posso fazer para servir. Dessa forma, nós vamos obter conhecimento e Krishna, no devido tempo, revelar esse conhecimento no nosso coração. Verso 39. Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos, está qualificado a obter tal conhecimento e, tendo alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Bom, existe todo um procedimento, né? Também, o que significa prestar serviço? Prestar serviço não significa simplesmente ir lá com os Vaishnavas, os devotos que são mais avançados que nós e como se fala, não sei se isso seja uma palavra em português ou não, como se, tipo, puxar o saco, não sei se isso é feio ou não é feio, me desculpem, tá? Mas é tipo como só para agradar a pessoa, uma coisa assim, não é uma coisa superficial, não é uma coisa externa. Bajulando, ficar bajulando. Isso, essa palavra está melhor, não se trata de bajular, né, e falar, né, como tem muitas pessoas que têm um mestre espiritual e falam, ai, Gurudeva, não sei o que, né, coisas assim, mas que na verdade não é uma relação de coração, não é uma coisa profunda. Na verdade, com os Vaishnavas, com os devotos de Krishna, nós temos que ter uma relação de coração, quer ser uma relação real. E nessa relação de coração, nós temos que estar dispostos a mudar a nossa própria mentalidade. Nós temos que estar dispostos a ter uma mudança interna, porque essa mudança interna é a que vai nos qualificar para evoluir espiritualmente. Ou seja, eu não posso fazer um show de devoção se eu não estou realmente me esforçando por controlar os meus sentidos, se eu não estou realmente me esforçando por mudar a minha mentalidade, por controlar a minha mente, por parar de fazer coisas que não me ajudam espiritualmente. Então, o mero show não faz ninguém avançar. O verdadeiro processo é interno. É uma relação interna, um avanço interno, não se trata de coisas externas. Ou seja, o serviço devocional deve ser que se presta a essas pessoas que estão nos ajudando a avançar na caminhada espiritual, essas pessoas que estão se esforçando por servir os Vaishnavas, as grandes almas. Esse serviço devocional deve ser feito com muita sinceridade. Quer dizer, com a sinceridade, com a vontade de eu quero realmente me tornar um devoto da Suprema Personalidade de Deus. Eu quero que a minha mente pare de ser tão materialista. Eu quero que o meu coração mude. E para isso, eu tenho que renunciar àquelas atividades que me enredam mais no mundo material. Eu preciso fazer mudanças na minha vida. E se essa vontade de avançar não estiver acompanhada de mudanças reais, de hábitos, de comportamentos, de pensamentos, então o avanço vai ser muito mais lento, né? Algo assim. Então, no verso 40, Krishna diz: mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Elas acabam caindo. Para a alma em dúvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Então, está convidando a que a gente procure as certezas. Aqui a gente não, como falamos, não pode simplesmente escutar e falar, então tá bom, que fala as escrituras, é isso que fala no Bhagavad Gita, sino que nós temos que experimentar, nós precisamos viver aquilo e falar, nossa, isso é real, mas a partir da nossa própria experiência, nós não podemos nos satisfazer com a experiência que outro viveu. A experiência que outro viveu pode nos entusiasmar,
E por isso é que nós nos aproximamos sempre de pessoas que têm essa experiência espiritual, porque isso nos entusiasma. Porque nós vemos como essa pessoa está falando e ela está do seu coração tentando transmitir a sua realidade, ou seja, as certezas que essa pessoa já ganhou. Mas isso só vai se tornar uma realidade quando eu também ganhei essas certezas. Quando eu, pela minha própria experiência, eu tenha isso com a verdade no meu coração. Mas isso só vou poder obter se eu faço o processo. Quer dizer, se eu também canto o Santo Nome, se eu também faço o serviço devocional, se eu também me esforço, se eu também faço esse sacrifício, aí eu vou poder eliminar as minhas dúvidas. Senão eu vou continuar tendo sempre dúvidas, sempre vou falar, parece bonito, mas se é verdade ou não é verdade, eu não sei. Mas parece bom. Se for verdade, vai ser legal, né? Mas quando a gente continua com essas dúvidas e nunca tem a certeza, nunca dá um passo mais para frente, nunca realiza serviço devocional, nunca se esforça para que os outros também possam se conectar com esse conhecimento divino, então a nossa mente sempre vai ter dúvidas. Sempre a gente vai ter aquela sementinha de, mas será que isso é verdade? Será que isso é tão bonito, tão legal? Será que Deus existe mesmo? Será que eu sou uma alma? Será que é verdade que eu tenho que controlar os meus sentidos? Será que vou chegar a algum lugar por seguir esse processo? Então, Krishna está falando, uma pessoa com essa mentalidade não vai conseguir avançar espiritualmente. Vai se enredar de novo no mundo material, de uma forma ou de outra. A única forma que nós possamos embarcar, por assim dizer, nesse barco do conhecimento transcendental é fazendo serviço, é ocupando o nosso tempo, é ocupando a nossa vida ao serviço dessas grandes almas que estão ocupando o seu tempo e sua vida para espalhar as glórias da Suprema Personalidade de Deus. E esse serviço é feito de formas muito variadas, certo? Mas todas as atividades devem ser feitas com uma atitude de serviço. Por exemplo, cantar o Santo Nome. Ela pode ser uma atividade de serviço devocional se está vinculada com os devotos. Se os devotos estão falando, faça isso, esse é o teu serviço, né? Então, por exemplo, os meus mestres espirituais encomendaram para mim várias atividades, né? Cuida do Bhakti-dham, é uma fazenda ecológica. Então, eu tenho que fazer isso. Eu faço atividades para que mais pessoas cantem no Mahamantra. Espalhe sobre o Bhagavad Gita. Aí eu faço aqui o que eu posso para satisfazer esse pedido, né? Mas eu tenho que fazer isso como um serviço a essas almas, essas grandes almas que me pediram fazer isso. E no meio de tudo isso, então, mais pessoas se involucram nesse serviço, né? Então, aí vem a Bhaktisseva, e então, vamos lá, eu vou dar aula de yoga lá no Bhakti Day. O Aurélio, eu vou tocar o sitar lá no Bhakti Day, eu vou fazer tal coisa, e aí mais pessoas vêm e se conectam. Então, nós temos que fazer todas essas atividades sempre com a atitude de servir. Eu estou servindo o propósito de que outra pessoa tem de servir o propósito que uma grande alma tem de servir o propósito. Então, aí nós nos involucramos em serviço. Mas nós devemos fazer essa atividade com essa atitude de serviço. Eu não estou fazendo isso simplesmente porque eu quero, olha, como eu quero mostrar que eu toco o sitar muito bem, que as pessoas me vejam, senão porque eu quero servir. Eu quero que, dessa forma, umas pessoas se contactem, que dessa forma vai para frente a consciência de Krishna e a pregação para mais pessoas, certo? Então, essa atitude de serviço é o que vai fazer com que o conhecimento se revele no nosso coração. Isso é o que vai fazer com que nós possamos evoluir espiritualmente, e não só a aproximação a partir da teoria, sino a partir de quanto nós conseguimos nos sacrificar em prol desse propósito divino. Isso é muito importante. Então, Krishna finaliza aqui com mais 2 versos que dizem assim: aquele que age em serviço devocional, renunciando aos frutos de suas ações e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental,
está de fato situado no eu. Assim, ele não está atado às reações do trabalho ou conquistador de riquezas. Então, Krishna conclui falando, né? A pessoa que está atuando nesse serviço devocional, ela atua sem almejar um fruto material. Quer dizer, ela renuncia aos frutos de suas ações. Então, nós, por exemplo, não estamos tentando, não fazemos a atividade, o Bhakti Day, por exemplo. Não é feito para a gente ganhar dinheiro, para a gente ficar famoso, para a gente ficar rico, ou assim, senão que nós devemos fazer essa atividade para satisfazer esse pedido de nossos mestres de que mais pessoas possam cantar o Mahamantra, que mais pessoas possam realmente se conectar com a consciência de Krishna. Então, nós não podemos fazer isso, então agora visando tipo o ganho material, né? Ou eu vou ficar agora assim bem famoso, né? Alguma coisa assim, né? Senão que deve ser feito sempre visando o serviço. Qual que é a necessidade disso para as grandes almas, os nossos mestres espirituais? E quando estou desejando um ganho material, então eu não vou me enredar no fruto material das ações, senão que eu vou realmente conseguir um avanço espiritual. E assim, Krishna finaliza este capítulo 4 falando para Arjuna. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram no coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com a yoga, levante-se e lute. Krishna fala com muito entusiasmo para que Arjuna pare de chorar, pare de se lamentar e cumpra com seu dever. Ele fala, você tem que cumprir com seu dever, mas agora que você já falou comigo, então você vai cumprir esse dever com conhecimento transcendental. Quer dizer, não simplesmente porque você é um guerreiro e tem que lutar nessa guerra, né? Senão que vai fazer isso com conhecimento. Quer dizer, eu estou fazendo isso porque dessa forma a suprema personalidade de Deus vai ficar satisfeita. Dessa forma, os devotos do Senhor vão ficar satisfeitos. Esse é o conhecimento transcendental, certo? Então, o Aurélio vai lá e toca citar no Bhakti Day, mas não simplesmente porque tem conhecimento material, sino que vai e faz, nossa, porque essa atividade é muito boa para que mais pessoas se conectem com a consciência de Krishna, porque dessa forma eu vou satisfazer a Krishna, dessa forma eu vou satisfazer os devotos de Krishna. Então, isso é atuar com conhecimento transcendental. E esse tipo de atividades nos liberta do cativeiro material. É o que Krishna fala no Bhagavad Gita, quando nós atuamos com consciência de Krishna. Atuar com consciência de Krishna não quer dizer fazer outro tipo de atividades das que nós sabemos fazer, sino fazer elas conectadas com um propósito superior, com um propósito divino e conectadas com os devotos do Senhor Supremo. Alguém tem algum comentário, dúvida, reclamação? Pode reclamar, né? Departamento de reclamação, esse é aqui com a Bhakti Seva. Fala, Bhakti Seva. Tô fora. Loucura. Ai, ai. Perguntas ao respeito? Tá tudo certo, então. Não vou poder perguntar muita coisa, que eu também não peguei muito. Ai, ai. Então, qualquer coisa, eu deixo a pergunta para terça-feira. Tá bom. Aí vou tentar subir ele agora, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, acho que a gente aí finaliza o capítulo 4 e próxima terça-feira a gente vai iniciar o capítulo 5, que é ação em consciência de Krishna, para que a gente entenda melhor o que significa atuar em consciência de Krishna. A gente vai se aproximando cada vez mais do que é mais importante. Então, tá bom, então a gente deixa por aqui, já é 11h32, então, Haribol.
Muito obrigada por Haribo! Haribo. Já. Gurapatita Pawana, que jai. Shrimad Bhagavad Gita, que jai. Já. A gente se vê na terça-feira. Até. Haribo, até terça-feira. Ô, Geraldinha. Haribo. Um abraço.